Nosso estudo de hoje é a lição 52 do livro Justiça Divina, Ante os Mundos Superiores. Quando nos referirmos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles por instância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus, e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo a estender-se por afrodisíaco de irresponsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizam e que lhes atormenta. Hoje, os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem superior a todas as contingências respirar, enfim, livre dos polvos da guerra que lhes sugam as energias e lhes entornam inutilmente o sangue em esgoto de lágrimas. Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual for o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outros pragas do universo. E enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para a consciência que nos rasga o horizonte e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Gente, muito interessante, mais uma vez, a maneira como o Emmanuel vem falar das nossas dores no campo coletivo. A gente vai ter no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando fala da lei de destruição, um estudo muito profundo que vem trazer para a gente a ideia de que o espírito não se destrói jamais. O espírito ele é criado simples e ignorante e vai chegar à perfeição um dia, percorrendo várias etapas. E o que se destrói, o que está sujeito à mudança o tempo todo, está sendo a matéria. O espírito não. O espírito é aquela luzinha, é aquela, como diz lá no Livro dos Espíritos, chama um clarão, uma centelha etérea, no início que vai se desenvolvendo e a luz vai ficando cada vez maior. E aí o que acontece? A gente vai perceber que quando a gente fala de planeta Terra e fala desses conflitos de maneira coletiva, a gente vai pensar no seguinte: toda destruição ela acaba fazendo parte de lei de progresso também, porque Emmanuel usa uma frase aqui muito profunda que diz que enquanto na vida internacional, nos campos ideológicos, esses grandes governantes estão alimentando ódio e estão construindo armas em massa, de destruição de massa, daqui a pouco isso acaba se tornando uma tormenta arrasadora, mas fala que o sofrimento coletivo vai servir como se fosse uma radioterapia. Quem já teve a oportunidade de acompanhar algum parente querido, alguma pessoa que fez um tratamento por câncer, sabe o que é a radioterapia. E a radioterapia ela é um tratamento que, enquanto está acontecendo, ela traz os seus inconvenientes e é um verdadeiro desafio para aquele que está se submetendo, tanto a quimioterapia como
a radioterapia. Mas depois a gente observa o resultado desses tratamentos, principalmente quando a gente deixa que a mente esteja equilibrada e controlando o que está acontecendo com o nosso corpo. E o Emmanuel está fazendo uma comparação, falando, ó, tudo que vai acontecer, na verdade, vai amolecendo o nosso coração, para a gente cada vez mais trazer a ideia de Deus para o nosso lado. Aí logo em seguida ele vem falar para a gente, olha, eu enunciando isso, eu não estou falando que não parece que eu estou sendo um profeta do belicismo, da parte bélica, não se trata disso. A gente está examinando simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança. E Emmanuel está falando isso há alguns anos, né, quando a gente começa a pensar, meu Deus, parece que ele está falando do dia de hoje. Porque hoje nós estamos na véspera, né, e esperamos que essa afirmativa seja errada, mas parece que a gente está na véspera de um conflito de uma amplitude maior. Tomara que não seja uma guerra mundial, e provocada simplesmente pela vaidade aí, dos governantes que acabam não respeitando as culturas uns dos outros, ou querendo subjugar mesmo uma determinada cultura econômica, a sua também. Mas a gente fala que, ó, ao fazer isso, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva do grande futuro, quando o homem superior a todas as contingências respirar, enfim, livre desses polvos da guerra, desses tentáculos aí da guerra, que lhes sugam a energia e lhes entornam inutilmente o sangue em esgoto de lágrimas. Então o Emmanuel vem dizendo que vai ter um momento que, infelizmente, isso tudo precisa explodir. E explodir para daqui a pouco não ser mais alimentado. Né? Seria tão bom se o homem seguisse aquele caminho. Né? Eu vou agora me desfazer de todas as armas nucleares e vou investir na energia nuclear para o sustento do planeta, criando mais normas de segurança para que não aconteça o que aconteceu na década de 80 com Chernobyl, que essa ameaça não seja mais uma preocupação para a humanidade e simplesmente a gente consiga identificar na fissão e na fusão nuclear uma forma maravilhosa de proporcionar energia. Mas, como isso não acontece, acabam tendo esses conflitos. E o Emmanuel termina o estudo de hoje falando, ó, abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos essa charrua do suor pela vitória do bem, seja qual for o nosso setor de ação. Porque nós somos agora, a partir do momento que a gente conhece a doutrina dos Espíritos, que fala da imortalidade da alma, que coloca a realidade da reencarnação para a gente, nós somos obreiros da imortalidade e contemplaremos os habitantes da Terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças e elevando-se em direitura de outras plagas do universo. E nós vamos transformar o nosso planeta, sim. Isso é uma coisa que vem predita, isso é uma coisa que faz parte da lei da natureza, faz parte da lei de progresso. Esse planeta que será regenerado, sim. A gente não sabe quanto tempo ainda vai levar para que esse processo se conclua. Mas que esse planeta será regenerado, sim, vai ser regenerado. E ele fala para a gente aqui, enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência que nos rasga o horizonte e traça caminhos novos, vamos viver na retidão de consciência, vamos buscar ser fiel ao Cristo no serviço incessante de burilamento da alma, nessa glorificação que vai chegar por fora, mas a verdadeira felicidade é a obra de dentro. O Emmanuel vem fazendo esse convite para cada um de nós, que mesmo nos momentos de conflitos internacionais, que nesse momento a gente vai ser testado realmente para saber como é que anda a nossa fé e a nossa capacidade de serviço também. Então são nos momentos de grandes crises que a gente descobre os grandes seres humanos e descobre também a nossa capacidade, se a gente entra mais no campo do desespero ou se a gente entra no campo do improviso através da fé para poder sanear as dores que estão ao nosso redor e para poder estar proporcionando ao nosso próximo pelo menos um momento de dignidade humana nesses momentos de beligerância.
A gente agradece do fundo do coração ao Emmanuel pela reflexão e pede a Jesus que nos ampare hoje e sempre.